coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários palcos, a gente tem que decidir para onde vai e tal. E antes de começar a minha palestra, eu só queria falar que, para quem está imerso, como eu estive nos últimos tempos, na organização de tudo isso aqui, é muito bonito ver acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente está nessa adrenalina, então, me perdoem se eu me enrolar aqui na fala. Eu vou dar o start aqui, porque o pessoal da organização é muito rígido, sabe? Obrigada pelo convite da Lud, que é a líder criativa local do Dia Mundial da Criatividade. Participo desse evento desde o ano passado, quando eu estive no staff do evento, que foi totalmente remoto, ano passado. Este ano é a volta aos eventos presenciais. Então, está acontecendo no formato híbrido. E é um prazer voltar a dar palestras. Sou destreinada de palestras presenciais, então sejam gentis comigo. E também estou sem voz, como dá para perceber. Muito bom ver várias carinhas conhecidas e várias carinhas que conhecem a minha outra encarnação, a minha outra vida antes disso aqui. Né? Hoje... Queremos? Ui. Essa aqui sou eu. Como dizem por aí, cara de quem gosta de bater em homem. Mentira, não gosto, só se pedir. Vamos parar de brincadeira agora, que a Lud está me olhando com a cara feia. Eu sou formada em jornalismo e eu me formei nos anos 2000, quando o jornalismo tinha uma cara totalmente diferente. Se hoje a gente tem uma cara que talvez seja um pouco mais diversa, com mulheres à frente, pessoas pretas à frente, pessoas LGBTQIA+ à frente, o jornalismo da minha época tinha uma cara que era de homens brancos e velhos, né? Exatamente, William Vac, William Bonner, né? E eu comecei no mundo dos blogs, eu tive meu primeiro blog em 2001, quando a gente ainda montava blogs programando, né? E em 2011, 10 anos depois, quando a gente olha de longe, a nossa referência fica um pouco diferente, né? Eu conheci Ludmilla, que, apesar de todo mundo achar que a gente se conhece desde a maternidade, não. A gente se conheceu no dia 26 de janeiro de 2011. E a gente se conheceu e, no mesmo dia, a gente virou sócias. Estamos aí até hoje, nesse casamento que durou quase mais que o meu. E aí, o que aconteceu? A Lud me perguntou... eu trabalhava num grande jornal na época, e a Lud me perguntou, mas você já pensou em empreender? E eu falei para ela, não, de jeito nenhum, eu não sou essa pessoa, né? E quando eu paro para lembrar de quem eu era quando eu era criança e adolescente, eu falo, caramba, eu sempre fui essa pessoa, né? Eu era aquela pessoa que comprava os CDs, gravava os CDs, e vendia, gravava as fitas e vendia na escola para as outras crianças, para os outros amigos, sabe? Então, e a gente fundou essa nossa união, essa nossa parceria de vida, deu origem a duas empresas, né, que são o Juicy Santos, plataforma de conteúdo, e Juicy Deli, nossa marca de varejo de camisetas. Lojinha ali, gente, jabá da Turca, vamos lá na lojinha. E, na verdade, o mais importante que surgiu disso não foi nem a plataforma, não foram nem as camisetas, não foi nem a amizade, mas sim foi uma marca que hoje se transformou no sinônimo do nosso orgulho de viver aqui. A gente falou muito disso ontem, na palestra da Natália e do Cristiano. A gente falou disso hoje, que é por que estamos aqui, por que fincamos raízes aqui e não queremos ir embora. Por que a Lud fala que estou aqui para que pagus nasçam aqui. A gente está aqui para que a minha filha tenha um solo fértil para plantar a semente. Eu plantei a minha semente, que é a minha filha, para que ela tenha um solo fértil para florescer. Então, eu sou mãe da Filipa, né? E de um monte de planta também. E eu vim falar hoje... Opa! Não está indo? Não foi. Não está indo. Eu estou aqui para falar... Agora, acho que vai. Bom, consegue passar aí? Estou aqui para falar de criatividade dentro do jornalismo, porque a gente acha que é uma atividade bastante hermética e bastante séria, né? Só que a gente
precisa trazer esse espírito criativo e sempre curioso para continuar inovando. Mas, antes disso, eu quero explicar um pouquinho sobre o que é o jornalismo independente que o Joyce Santos e tantas outras plataformas que eu vou contar aqui também praticam. Oi, gente, acabou, tchau, vamos beber. Não. O hacker, vai. Vamos lá. O jornalismo independente, ele não faz parte de nenhum conglomerado de mídia. Então, o que é o conglomerado de mídia? Vocês sabem o que é? É um grupo que domina os meios de comunicação em dado lugar, seja numa cidade, num bairro não, né? Mas numa cidade, numa região, como a gente tem aqui, num país ou até no mundo. A gente tem desde grupos locais aqui, como a gente tem uma Time Warner, é um conglomerado de mídia, né? Que tem a CNN, tem... que mais a gente tem de conglomerado de mídia? NBC, né? BBC é que é uma estatal, né? Mas, enfim. E o jornalismo independente nem está atrelado a um conglomerado grande, né? Geralmente, os conglomerados eles têm vários braços, são tipo um polvo, né? Tem TV, rádio, jornal, site, tem um monte de coisa. E o jornalismo independente precisa fazer isso por questão de sobrevivência. Vou explicar por quê. Geralmente, o veículo independente ele tem uma mentalidade de startup. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu com o Joyce Santos, que foi muito positiva e gratificante para nós. Porque a gente trabalha num formato enxuto, que a gente chama. A gente trabalha testando constantemente, deu certo, não deu certo, passa para o próximo, testando formatos, testando linguagens, né? Então, a gente também utiliza e subverte algumas linguagens e alguns formatos para que elas nos sirvam como plataformas e como meios de produzir e disseminar conteúdo, né? Hoje, a gente tem as plataformas mais populares, né? Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, etc. e tal. Mas o jornalismo independente ele consegue ir por essas beiradas. Então, quando o grande conglomerado de mídia, vocês podem reparar, quando essas grandes empresas chegam numa Twitch, chegam no YouTube, já tem um monte de gente aqui independente que desbravou isso, entendeu como funciona e testou vários formatos, né? Então, a gente sempre é aquele que vai capinando na frente, né? O jornalismo independente hoje, por ele estar dentro de um contexto onde todo mundo é produtor de conteúdo, né? Porque assim, você pode falar, mas o Joyce é produtor de conteúdo. Sim, mas todos vocês também são, porque cada story que você postou, cada post no feed, cada pessoa que você chamou para estar aqui, até a mensagem no WhatsApp que você mandou, é uma produção de conteúdo. Nós somos também. Qual que é a nossa diferença? Nós fazemos isso de forma sistematizada, né? E a gente se pauta, como a maioria dos veículos independentes, preferencialmente pela democracia e pela diversidade de ideias, de linguagens, de formatos e de tudo isso. Tudo que é novo, o jornalismo independente abraça tudo que é novo. E por isso que eu estou aqui. Porque, se não for novo, se não for criativo, não é independente. Se a gente estiver preso a alguma coisa, não é independente. Mas o pulo do gato está aqui, ó, na participação da comunidade. Porque o Joyce Santos não teria 11 anos de trajetória se a gente não tivesse uma forte comunidade por trás. Inclusive que muitos estão aqui, né? E o Joyce Hub só é possível porque a gente tem uma comunidade forte no Joyce Santos. E tudo está interligado, né? É muito legal. Eu sempre comento que o Joyce Santos tem pouquíssimos haters. Os que a gente tem são... Xinga a gente, fala que a gente tem sovaco cabeludo, tudo bem, às vezes eu tenho mesmo. Enfim. Falo que a gente é feminista mal amada, etc. e tal, mas a gente tem muito poucos haters. Que na internet é um negócio raro, né? Porque os haters, né, os trolls, os haters da internet,
São aqueles que estão sempre prontos para falar mal do seu trabalho, para falar que você não está fazendo o seu trabalho direito, mas eles estão lá no conforto da casa deles, não fazendo nada, né? Ou só criticando. E o jornalismo independente, ele dá muito a cara a tapa por isso. Porque quando você está de trás da muralha de um grande conglomerado de mídia, o que as pessoas falam de você praticamente não te atinge, entendeu? Tem um monte de tweet lá reclamando do Estadão, falando que uma escolha é muito difícil. Gente, todo dia tem uma escolha muito difícil no Twitter, né? Você acha que o Estadão está se coçando para isso? Tá nem aí, entendeu? Tipo, porque eles vivem atrás de uma muralha, eles vivem numa torre de marfim. E a gente, no jornalismo independente, a gente conversa com o cara que fala, né? Que reclama. Às vezes eu deixo eles falando sozinho, porque don't feed the trolls, né, gente? Mas deixa eu acelerar aqui. E o grande desafio da criatividade... Por que a gente precisa ser criativo no jornalismo independente? Porque o nosso desafio, o que fode o rolê, já que a Ludmilla deixa eu falar palavrão, o que fode o rolê é a geração de receita. Porque manter uma plataforma como o Juicy Santos, gente, custa dinheiro. Não sei se vocês sabem. Talvez, né? Eu voltei. Então, assim, você já está consumindo jornalismo independente nesses formatos. Se você consulta algum site, por favor, consultem e sigam sites de fact-checking, que é checagem de dados, como Aos Fatos, jornalismo independente. Se você leu alguma matéria sobre a Vaza Jato, né? Lembram Vaza Jato? Lembro do dia que saiu a matéria. A gente estava juntas e foi assim... se você consome Intercept, você consome esse tipo de jornalismo. Agência pública. Alguém sabe? Vocês conhecem a história do Samuel Klein? Existem denúncias. É ruim. Tá. Essa é péssima. Denúncias de prostituição, tráfico de mulheres, pedofilia, ligadas ao Samuel Klein. A gente lê o cara, a Lud está falando, a gente lê o cara como puta empreendedor na mídia, no conglomerado de mídia, mas aí vai lá o povo do site independente, da agência pública maravilhosa. Gente, por favor, sigam a pública. Eles são muito foda. Eu sou apaixonada pela Natália Viana. Tenho o prazer de ter conhecido ela pessoalmente, por causa da Lud. A gente hoje segue conteúdos diversos, com a Alma Preta e com tantos outros. Visões de mundo diferentes, como a mídia ninja, né? Que eu também acho incrível. Curadoria de notícias com o meio. O jornalismo de dados, que está muito em alta, que jornalista não gosta muito de número. Tem uns poucos aí que gostam. Conheci alguns na minha carreira. Eu não sou um deles. Mas o jornalismo de dados, que é pegar um monte de dado, um monte de... Tipo, a gente fala, mas a gente tem um monte de dado nosso disponível aí, não sei o quê. Cara, mas e se a gente subvertesse isso e transformasse com criatividade em conteúdo, né? E tem a hiperlocalidade, que é o de Santos, que é como que você vai viver na cidade que você vive e aproveitar a cidade e se sentir parte dela e se sentir pertencendo, fazendo parte de uma comunidade como o Juicy Santos. Então, se antes a mídia brasileira estava concentrada na mão desses poucos, né? Homens ricos, brancos. Hoje a gente tem muito mais diversidade de pautas, abordagens e experimentações. É uma nova era do jornalismo que está totalmente afastada das redações dos veículos tradicionais. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, de ter participado tanto da fase do antes, de ter aprendido e de ter ressignificado as coisas que eu aprendi para tentar fazer, eu não digo nem fazer melhor, mas para tentar fazer melhor e tentar fazer de uma forma mais justa e mais inclusiva. Hoje, a gente... como é que a gente enxerga o jornalismo no Juicy Santos? E eu acho que todo jornalista que trabalha com inovação e criatividade deveria enxergar. Da gente mostrar o que olhar, mas também como olhar. A gente consegue inovar nos formatos e, principalmente, dar luz a temas críticos que a gente não está vendo rolar. É o que a gente estava falando da história do Samuel Klein. Toda a narrativa do Samuel Klein é puta, cara empreendedor, ou então Casas Bahia faturou tanto, né? Mostra aquele rombo, né? Quanto que na página de economia, né? Quanto que faturou. Mas a gente está olhando os outros aspectos da vida do cara, né?
Não que isso seja crítico, né? Porque, enfim, mas é uma pessoa pública, né? E a gente precisa também inovar na monetização, e para isso a gente precisa de criatividade. A criatividade aqui vem em diferentes modelos de financiamento, porque a gente hoje pode fazer crowdfunding, a gente pode fazer assinatura, a gente pode ter produtos que nem o Juice Santos, que apoiam a nossa criação de conteúdo, a gente pode fazer eventos, a gente pode ter projetos patrocinados por empresas. Tudo que a gente precisa planejar tem que ser enxergando a independência, tem que ser enxergando a criatividade e a independência. E a gente também utiliza essas estratégias de crescimento que são chamadas de growth hacking, que é porque a gente tem pouca gente para trabalhar, então a gente precisa de algo que escale rápido e que a gente consiga atingir um monte de gente. Vou dar um exemplo de growth hacking desta semana, né? A gente precisava levantar essa feira aqui, né, no Juice, no Dia Mundial da Criatividade. Soltamos um chamado no Juice Santos para ver quem queria participar. Abrimos inscrições. E a gente usou várias ferramentas para isso, né, de growth. E a gente estava esperando mais ou menos umas 40 inscrições. Vieram 120. Então, se tem 30 expositores aqui, olha quantos ficaram de fora, né? Porque a gente escalou um negócio para muita gente. Por que a gente precisa utilizar da criatividade na prática do jornalismo hoje, e é o que eu tento fazer no meu dia a dia e também quando eu olho de longe o meu negócio como veículo de comunicação? Porque a independência, a criatividade, a inovação e a cidadania, o jornalismo para a educação, porque não adianta eu só ficar falando o que tem de bom para fazer na cidade, só ficar falando do fervo, porque o jornalismo bom é jornalismo educativo, é o jornalismo que te ensina alguma coisa. E ensinar não precisa também ser uma coisa formal. Pode ser ensinar aonde você ir, pode ser ensinar como você tira. Eu viajei, agora vou dar um exemplo de bike. Como é que faz para tirar uma bike no Bike Santos? Tem gente que não sabe. E é meu papel, como jornalista, como veículo, de ensinar para essa pessoa de uma forma criativa. Porque a gente também, o jornalismo independente, se distancia um pouco do jornalismo convencional quando ele, e isso eu tento fazer todos os dias, e eu passo isso para a minha equipe constantemente, quando a gente não mede os outros pela nossa régua. Porque eu sei como é que tira uma bike no Bike Santos. Mas todo mundo sabe? Será que alguém que não sabe baixar um aplicativo, será que uma pessoa de 65 anos sabe tirar? Eu preciso falar com essa pessoa também. Será que entendeu? A gente não pode medir as pessoas pela nossa régua. E o jornalismo convencional, ele sempre foi muito assim, né? De usar palavras difíceis. Podem reparar que quando a gente tenta simplificar as coisas, quanto mais sintético e mais popular a gente tenta fazer uma mensagem, um texto, uma imagem, mais difícil é. E é por isso que o jornalismo cidadão, o jornalismo de hoje, o jornalismo inovador, ele é tão desafiador, porque a gente tem que falar com todo mundo, a gente tem que tentar... Não é falar com todo mundo, porque isso é difícil, mas a gente tem que fazer a mensagem acessível para todo mundo, né? A gente tem que passar mensagens que sejam acessíveis desde a minha filha de 9 anos até a minha mãe de 69. Né? E agora a gente chega aqui numa coisa muito interessante, né? Essa é uma definição do ICFJ, que é utilizar o storytelling de impacto, né? Porque isso traz para a gente melhores governos, economias fortalecidas, democracias saudáveis e uma sociedade mais vibrante. E vocês querem um exemplo melhor de sociedade vibrante do que o que está acontecendo aqui hoje? Não consigo dar, né? Então, por isso que, sem jornalismo, nada disso aqui estaria acontecendo. E a gente precisa do storytelling de impacto. E o que é isso? É a gente contar histórias. Existem 430 mil histórias esperando para serem contadas apenas aqui na cidade de Santos, né? E o Juice Santos não consegue contar todas, mas a gente tenta fazer registros, a gente busca e a gente conta com a ajuda da nossa comunidade para nos ajudar a descobrir onde estão essas histórias, né? Quem são essas pessoas, qual é o propósito delas, como elas começaram, qual é o sentimento delas, qual é o papel delas aqui na cidade. E, realmente, contar essas histórias é o que nos move.
E a história não precisa ser só uma história com começo, meio e fim, tá? Ela pode ser o começo de um novo negócio, isso é uma história. Quando a gente anuncia um restaurante, anuncia que eu digo, quando a gente fala sobre a abertura de um restaurante no Juicy, ela é o início de uma história, né? Quando a gente fala sobre um restaurante famoso que existiu em Santos nos anos 70, isso também é uma história que a gente está contando, né? Algumas ferramentas que a gente utiliza, já falei do Growth Hacking, a conexão com a audiência é muito importante, é um dos fatores mais importantes. A gente usa também conceitos de gestão de produtos. Vocês estão vendo que tudo isso aqui são coisas que a gente empresta de outros setores, né? Que nós, jornalistas, tem jornalista formado em jornalismo na plateia? A gente não aprende isso na faculdade. Gestão de produto aprende na faculdade? Não. Eu sei porque eu fiz curso, porque eu fui atrás, né? A gente entende, a gente aprende indicadores de performance? Não. Não aprende. Só que isso aqui, indicador de performance em tempo real, que é algo que a internet proporciona para a gente, medição de resultado, é fundamental para eu saber o que dá certo, o que não dá, qual que é a história que as pessoas gostam de ouvir, né? A gente utiliza planejamento estratégico e financeiro, assim como todas as empresas. E, importantíssimo, compliance, né? A gente também tem a nossa responsabilidade. A gente não está aqui só fazendo as coisas, divulgando coisas. É muito legal quando a gente recebe assim mensagem no Juicy. Quanto vocês cobram para divulgar a minha empresa? Cara, a gente não divulga a empresa. A gente... Vem cá, me fala qual que é a sua empresa, me conta a sua história, me conta o que você vende, qual é o seu diferencial. A gente tem toda uma... Você tem que estudar, né? Porque aí está a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade é, se eu divulgar a sua empresa, sei lá, seu bolo, a pessoa come o seu bolo, passa mal, né? Onde está a minha responsabilidade? Mas tudo isso para falar que, essencialmente, o jornalismo criativo, inovador, e que se diferencia, se distancia das redações tradicionais, principalmente, ele não pode esquecer de dar voz e dar espaço a essas iniciativas e histórias que a gente não está vendo, que a gente não está sabendo onde estão. E obrigada a vocês que ajudam a gente a descobrir e peço que vocês continuem ajudando. Porque não se faz... a matéria-prima... A gente só está aqui falando sobre criatividade porque a matéria-prima da criatividade são as pessoas. E são as pessoas que têm voz e têm história, né? E a gente está aqui para amplificar tudo isso. Para mim, e para a Lud também, falo por ela, porque eu sei que isso é importante para ela, o nosso jornalismo, a nossa comunicação, o jeito como a gente quer registrar as histórias da cidade, precisa necessariamente, obrigatoriamente, passar por diversidade, acesso e inclusão. Não estou falando só inclusão de PCDs, de LGBT, não estou falando só disso, eu estou falando acesso para pessoas que, às vezes, estão entrando aqui hoje pela primeira vez e não poderiam, e acham que não poderiam, ou que elas não se sentem... Ontem a Natália falou sobre isso, né, na abertura do evento. A gente fala que Santos é cidade de velho, mas por que a gente acha que nós, jovens, também não temos esse acesso aqui em Santos? Por quê? Vamos criar os nossos acessos, né? Vamos criar as oportunidades, vamos criar os nossos acessos. Todo mundo tem algum lugar que não consegue acessar. Todo mundo tem. E o Juicy Santos está aqui para ajudar todos nós a acessarmos esses locais. E, claro que nada disso seria possível sem a comunidade que faz parte do Juicy, que está com a gente há 11 anos. E que é essa comunidade vibrante que nos mantém criativas. Porque, gente, no jornalismo, a minha parte favorita é descobrir as histórias, é descobrir as pautas, é descobrir onde estão as histórias. Mas eu não acordo criativa todo dia. E quando eu não estou me sentindo criativa, uma conversa, um passeio pela praia... eu fui viajar recentemente para Belo Horizonte e eu passei uns 3 dias lá, 4 dias.
E eu enxerguei em Belo Horizonte várias possibilidades de assuntos e temas que eu podia transferir para Santos, que eu podia pegar essas ideias e transferir para cá. Então, até mesmo viajar e sair de onde a gente mora é uma forma de acessar essa criatividade para quem é jornalista. E eu vou contar para vocês que ser jornalista independente e ser jornalista hoje em dia não é fácil, porque existe bom, nunca foi fácil, né, gente? Mas hoje em dia, além da gente ter que brigar com as fake news, né, que é um negócio que, gente, quem nunca teve que mandar um link desmentindo, né, no grupo do WhatsApp e tudo mais, a gente lida com as fake news, mas, assim, pela abundância de informações, nós jornalistas somos o filtro, nós somos o funil pelo qual passa a informação. Então, a gente recebe... eu fiz um curso de saúde mental para jornalistas e muitos, a maioria, 90% deles, relatam que se sentem pressionados pela obrigação de estar sabendo tudo o tempo todo. E quando a gente tem essa obrigação, gente, é um fardo na nossa vida. Então, às vezes, quando alguém me pergunta alguma coisa no Juice e eu não sei a resposta, porque eu não sei tudo o tempo todo, sabe o que eu faço? Eu faço a criativa. Eu lanço uma caixinha de perguntas no Juice e eu pergunto para as pessoas. Ou eu mando para... Eu falo assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Porque esse fardo de ter que saber... Não é saber tudo, mas estar informada sobre tudo. A minha mãe é muito assim, sabe? Ela fala assim, aconteceu tal coisa. Mas você não viu? Como assim você não sabe? Gente... o Beni está rindo, porque fazem isso com ele também, não é? Como assim você não sabe? Gente, a gente é humano também. Eu não preciso saber tudo, eu não preciso estar a par de tudo. E o Juice Santos não precisa cobrir tudo também. A minha vida melhorou muito quando eu aceitei isso, né? O Juice tem o seu nicho, tem o seu público, tem a sua linguagem, tem perfis maiores, mas a gente fala com uma galera que gosta da gente, né? Lógico que a gente tem altos planos e altos projetos que podem ser muito legais, né? Que vão ser muito legais. Mas, assim, quando você entende que você não precisa cobrir uma cidade inteira, porque o jornalismo convencional que eu falei lá atrás, né? O jornalismo tradicional, tem muito essa falha também. Eles acham que eles são onipresentes e que eles vão cobrir tudo e que eles vão... A gente não vai, gente. Eu falei lá atrás dos nichos. Cadê? Aqui, né? Cara, olha quantas coisas, quantos assuntos diferentes cobertos por vários veículos diferentes, de formas criativas, incríveis, e que você não precisa, um jornal, ou um veículo, ou um site, não precisa cobrir todos os assuntos que tem no mundo. O mundo é muito grande. A criatividade é muito grande, mas é aí que está o pulo do gato, né? Gente, acabou minha palestra. Bom, eu queria só terminar falando qual que é o nosso... o uso dessa criatividade... Falta 1 minuto, eu estou muito boa no tempo. O uso dessa criatividade é basicamente para a gente fortalecer a nossa comunidade e tornar não só essa cidade mais justa e mais digna e berço do nascimento de várias pagus, como a Lud falou, como tornar o mundo mais justo e plantar essa semente para que a gente consiga que não só Santos seja esse lugar, esse paraíso, né, como já falaram aqui, um lugar de que você não quer ir embora, mas a gente não vai deixar de brigar e de reclamar pelas coisas nas quais a gente acredita. Esse é um recadinho, né? Eu falei só coisa boa aqui, mas agora eu vou entrar chutando o peito também. Não é porque a gente faz um jornalismo bem-humorado, um jornalismo cívico, que a gente vai deixar de falar sobre os problemas da cidade, sobre as coisas que estão erradas. A gente não vai passar pano nem no que está acontecendo na cidade e nem o que está acontecendo no nosso país. Então, não se esqueçam que até dia 4 de maio vocês podem regularizar o seu título.
Tinha que dar esse recadinho no final, né? Obrigada pela atenção de vocês. Sejam bem-vindos, quem chegou agora ao Dia Mundial da Criatividade. Obrigada pela organização. 25 segundos. Vamos fazer uma meditação de 20 segundos agora. Obrigada, gente. Som. Eu gosto. Gente, oi? Deixa eu só falar uma coisa, dar alguns recadinhos. A gente organizou essa feira criativa com muito carinho. Então, aproveitem, prestigiem os expositores. Quero agradecer a Bárbara e a Natasha, que trabalharam comigo para levantar essa feira em tempo recorde. Prestigiem os expositores, os pequenos negócios que estão aqui, porque o Juice Santos é feito também por eles e para eles, para que a gente continue tendo uma comunidade de pequenos empreendedores pulsante e vibrante, como a gente falou. Prestigiem o pessoal do Livres, que está ali com a feira de orgânicos. Eles trouxeram coisas muito legais para vender. Juice Café está aberto. Estão rolando atividades para as crianças aqui no auditório ao lado. Tem expositores também de moda aqui no auditório. Não deixem de circular pelo evento todo. E venham ajudar o Instituto Elos. Você se cadastra aqui para passar os seus créditos da Nota Fiscal Paulista e ganha um voucher do Juice Café de R$50. Ali na porta, a gente tem um QR Code com a programação do evento. Algumas pessoas que chegaram agora na hora do almoço me perguntaram como é que eu faço para ver a lista de palestrantes e o que vai rolar. Bate ali no QR Code que tem toda a programação do evento. Eram esses os recados. Obrigada!